O Bruno Salvador pedindo para perguntar ao Osmar Stabile sobre transfer ban e Alexander, que o Diniz pediu. Vamos lá, Bruno. Não vai haver pagamento do Corinthians em relação ao transfer ban antes de o Timão quitar todas as pendências que tem com o elenco. Hoje são 15 milhões de reais. Daqui a pouco eu falo sobre Memphis Depay. Tem atualizações importantes, tá? O Corinthians deve 10 milhões em direito de imagem, deve mais 3 milhões em premiações e 2 milhões das férias. Só que nessa semana que está começando, o Corinthians vai passar a ter mais um mês de direito de imagem atrasado. Vence no dia 20 de agosto o direito de imagem de julho. Então essa conta de 15 vai passar para mais ou menos 25 milhões de reais. Enquanto não fizer o pagamento com os atletas, o Corinthians assegura que não vai quitar o transfer ban dos outros 23, 24, 25 milhões de reais, tá? O Américo Teruia. Nicola, caso o Corinthians não venda nenhum jogador, ele pode passar de 3 meses de atraso de salário e não conseguir pagar o transfer ban? São situações diferentes, né, Américo? Se você chega a 3 meses de direito de imagem ou de salário em carteira atrasados, o jogador pode ir à justiça pedindo a quebra do contrato. E aí você pode ver um jogador fazer isso ou uma debandada. Não imagino que jogadores do Corinthians, pelo tamanho do clube, fariam isso, mas é um risco que se corre. Em relação ao transfer ban, o Corinthians tinha a opção de, antes de pagar os atrasados com o elenco, pagar o transfer ban para poder contratar jogadores. Mas o efeito no seu elenco é muito ruim, especialmente em época de decisão de Libertadores da América. O Corinthians recebe agora o Rosário Central na quinta-feira. Imagina se surge a notícia no mercado de que eu estou devendo um mês, quase 2 meses de direitos de imagem, não te paguei férias, não te paguei premiação de classificações, e o Corinthians está ficando com o Memphis Depay, renovando o contrato, e essa é uma possibilidade. Daqui a pouco eu falo sobre o tema, e também pagando 25 milhões de reais em transfer ban para contratar mais jogadores. Isso certamente criaria um clima bastante ruim dentro do elenco do Corinthians. Concorda? William Fernando Nepomuceno. É bom o Corinthians tomar cuidado. Times argentinos não estão nem aí com a pressão da torcida. Só times brasileiros, quando jogam lá, sentem a pressão. William, eu tenho percebido que a Neoquímica Arena já não é mais para o Corinthians tão eficiente quanto em outros tempos, né? E o Corinthians de hoje tem um enorme problema ofensivo. Você não tem Memphis Depay, você não tem Yuri Alberto. É difícil que o Yuri jogue, tá? Na última live que eu fiz aqui, eu até mandei mensagem para uma pessoa do Corinthians, e a pessoa disse que o Yuri ainda não havia treinado. Era na sexta-feira, tá? Então, a menos que o Yuri tenha uma recuperação meteórica para que ele esteja à disposição na quinta-feira. A minha previsão, William, é que Corinthians e Rosário, cara, eu acho que tem grande chance de ir para pênalti. Joguinho com uma cara de 0-0. Eu esperava mais do Rosário, achei que o Corinthians ia ser amassado, não foi nada disso. O Rosário levantou um monte de bola, mas a verdade é que o goleiro do Hugo Souza só fez 2 defesas no jogo inteiro. Enfim, agora acho que vai mudar o perfil, né? É o Corinthians meio que pressionando, meio que empurrando, mas com dificuldade de fazer gol. Sem o Memphis, sem o Yuri, você tem que depender de Pedro Raul, você tem que depender de Guinegão, você tem que colocar o Gustavo Henrique para atuar como centroavante. Hoje ainda o Gustavo fez gol de cabeça, mas enfim. E aí, só para completar, deixa eu falar um pouquinho sobre o Yuri, não, sobre o Memphis Depay. Havia uma diferença. Vamos lá, só para começar do começo. Na terça-feira, o Corinthians anunciou de forma oficial que havia desistido da contratação, da permanência do Memphis, né? Até com direito à nota e tudo mais. Repercussão extremamente ruim, o torcedor ficou pistola, revoltado. E aí, a verdade é que começou uma pressão muito grande em cima do presidente Osmar Stabile. O presidente sentiu a pressão, ameaças, enfim, não deve ter sido uma semana fácil para ele, não, né? E aí a Fatal Fans procurou se oferecendo para pagar 5 milhões de reais, outros parceiros também disseram que colaborariam, e o Corinthians percebeu no Memphis disposição em reabrir as tratativas. Durante o fim de semana havia uma diferença de 21 milhões de reais entre o que o Corinthians queria pagar e o que o Memphis pedia, tá? Esses 21 milhões se referem a 15 milhões e 400 mil de verbas de marketing e mais 6 milhões de reais de ajuda de custo nos 2 anos de contrato. E aí a conversa foi mais ou menos assim: ó, Memphis, se você aceitar a retirada desses 20 milhões de reais, a gente topa fazer negócio. A coisa deu uma avançada, mesmo com mais essas ressalvas ou exigências do Corinthians, mas ao que consta, o Osmar Stabile quer a aprovação do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, que é formado por 20 cartolas. Se esses 20 cartolas aprovarem a recontratação ou esse vínculo novo com o Memphis deve ser anunciado na segunda-feira, tá? Essas todas as informações antes do jogo.
Eu vou daqui a pouco monitorar também o vestiário lá na Neoquímica Arena, o jogo acabou há pouco, com a vitória do Cruzeiro contra o Corinthians, para ver se a gente tem alguma atualização. Imagino que até por toda essa sequência ruim de resultados, não nem é tão ruim, né? Havia empatado com o Rosário, havia conseguido vitória fora de casa que fez com que o Corinthians saltasse, não, mas se distanciasse um pouquinho da zona do rebaixamento, enfim. Kleber Santos, boa noite a todos. Nicola, gostaria de saber a sua opinião. Será que o Corinthians, sendo eliminado na quinta, a diretoria se sentiria obrigado a assinar contrato com o Memphis? Acho que aumentaria certamente a pressão. Mas eu imagino, pelo andar da carruagem, que o Memphis seja anunciado antes, tá bom? Nicola, você tem notícias se o Yuri joga na quinta-feira e se o Memphis vai renovar? O Douglas, nessa segunda-feira, o Corey deve votar a renovação do contrato ou não do Yuri. Do Yuri, não, do Memphis, né? E é mais uma vez o presidente do Corinthians tentando dividir essa decisão para ele não tomar decisão sozinho. Não sei se na condição de presidente ele não precisava sentar e decidir de forma isolada. Mas enfim, sobre o Yuri não parece ser uma operação fácil. Depois eu vou pegar a repercussão lá do jogo na Neoquímica Arena para ver o que o pessoal fala disso, tá? Boa noite, Nicola. Acompanho o seu canal desde 2019. Pode me dizer se o Depay tem possibilidade de renovar com o Corinthians? Espero que sim, pois ele, sem as duas pernas, é melhor atacante que todo mundo. Yara de Bauru. Yara, obrigado pelo carinho e pelo superchat. Bora lá. As negociações existem, o Memphis Depay fez novas concessões, o Corinthians havia pedido que ele tirasse mais 21 milhões e 400 mil do último acordo. O Corinthians não quer pagar verbas de marketing de 15 milhões e 400 mil e não quer pagar uma ajuda de custo de 250 mil reais, que nos 2 anos de contrato vai dar algo na casa dos 6 milhões de reais. Ao que parece, as partes se acertaram, não sei te dizer se o Memphis abriu mão de tudo ou se eles entraram num acordo em relação a essa diferença de 21 milhões de reais, mas a notícia dessa noite de domingo é que o Stabile vai levar essa discussão para o CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, formado por 20 conselheiros que têm status lá dentro e vão ajudá-lo nessa decisão. Se o CORE aprovar, o Memphis deve ser anunciado. Se não, aí eu acho que o Stabile vai lavar as mãos e vai aguardar por um processo que virá grande do Memphis Depay em relação a isso, tá bom? Tem mais um time de olho no volante André do Corinthians. O Crystal Palace enviou representantes para a Neoquímica Arena para assistirem de perto a atuação do André. Crystal Palace, equipe da Premier League, que costuma revelar e trazer bons jogadores por todo o mundo e tem até mais capacidade financeira do que a Juventus da Itália. O namoro entre Corinthians e Juventus já começou há mais de 20 dias. Rolou até uma videoconferência com presença do André, do seu representante, dirigentes do Corinthians e da equipe italiana, mas a Juve ainda não apresentou a proposta. O Corinthians pede, por seus 70% dos direitos econômicos do André, o valor de 18 milhões de euros. O Timão ainda sonha com mais 4 milhões de euros. O André, desde o início da temporada, é visto como a bola da vez em relação à transferência. Ele quase se mudou para o Milan. O presidente Osmar Stabile chegou a aceitar uma proposta do clube italiano, mas voltou atrás diante da repercussão negativa e de um pedido na oportunidade do técnico Dorival Júnior. Timão que passa por enormes dificuldades financeiras, tanto que antecipou parte da parcela de agosto referente ao patrocínio da Fatal Fans. E essa grana foi extremamente importante para que o Timão conseguisse pagar o primeiro dos 4 transfer bans que tem contra si. O presidente Osmar Stabile depositou 225 mil dólares na conta da FIFA referente a 3 multas que o Timão havia recebido da própria FIFA. Diante disso, restam 3 transfer bans que somam 23 milhões de reais. Corinthians deve dinheiro ao Philadelphia Union pelo Rosa Martinez, Corinthians deve dinheiro ao Midland pelo Charles e o Corinthians deve uma parcela da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.